Professor, olha, vamos abrir aqui uma conversa com o professor da UFAL. A Universidade Federal de Alagoas está lotado no campus de Santana do Ipanema. Ele é coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã, membro da rede de cátedras sobre dívida pública e professor do programa de pós-graduação em serviço social. É o professor José Menezes, a quem a gente agradece, viu, professor, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, mais uma vez agradeço pelo espaço. Bem, professor, a nossa ideia aqui é compreender um pouco melhor quem é a Braskem. Como é que surge a Braskem do ponto de vista econômico, né? Quem é que lança a Braskem e com que dinheiro? E um pouco mais adiante, a gente poder chegar até o discurso da época, que era de uma redenção econômica. A gente agora não vai precisar mais de cana-de-açúcar, o bicudo já deu um jeito no algodão, ou seja, nós agora vamos ficar super, hiper, mega industrializados e a Braskem, sem a Braskem a gente não vai poder mais viver. Será que essa pergunta é sim, como resposta? Ou não? Isso é mentira, verdade? É fake ou não, para a gente atualizar essa discussão, professor? Bom, a primeira coisa a observar é que não se trata apenas da Braskem, o que nós temos da Salgema. Na verdade, nós tínhamos, na época, o governo Ernesto Geisel, no segundo PND, no Plano Nacional de Desenvolvimento, e o Geisel vivia exatamente o momento em que o milagre brasileiro já estava em decadência e ele tenta, de qualquer forma, restabelecer as taxas de crescimento, mas ele tem uma proposta que é a proposta de uma nova fase da industrialização. Ele imaginava, então, que seria o momento de introduzir o que chamou de novos materiais, ou na época também chamava de química fina. E os governos locais também entraram nessa onda. Então, isso tudo acontece justamente... Mas vamos só ver uma coisa, como é que nasce a ideia? Primeiro, a tentativa de descobrir petróleo aqui, que não se configurou. Depois de um tempo, eu esqueci o nome da pessoa, ela se descobre que era Salgema. E a partir daí se constitui uma empresa, essa empresa era de capital local, ela depois se associa a uma americana chamada Dow Química, não vai para frente, depois ela se associa à DuPont francesa, também não vai para frente e só vai se constituir a partir do momento em que entra o BNDE, que entra a Copene, que entra as empresas estatais. E, no entanto, a argumentação que se utilizava para justificar era uma coisa que eu estou pesquisando bastante sobre esse tema, era uma coisa extremamente ufanista. Primeiro se oferecia exatamente o que você estava falando. Olha, a partir de agora, nós vamos sair do ciclo da cana-de-açúcar, vamos superar o desenvolvimento, vamos superar o baixo índice de desenvolvimento social e vamos entrar numa nova etapa. A partir de agora, Alagoas sai da cana e entra numa etapa de industrialização, que era uma nova industrialização. Vai gerar 100 mil empregos, vai aumentar a arrecadação do Estado e vai superar as desigualdades sociais. Ou seja, todo o que se colocava era justamente isso. Então, este era, na verdade, não é novo esse argumento, né? Se você for pegar o que os militares faziam, exatamente isso. A questão toda é que isto, na verdade, foi um cheque em branco para justificar todos os absurdos. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje, de certa forma, começa quando você permite localizar dentro de um centro urbano uma empresa que vai extrair o Salgema a 1.200 metros sem muitas preocupações, porque existiam determinadas normas que possibilitariam minimizar, talvez não evitar. Mas, nesse momento, o que estava em jogo era justamente uma tentativa de legitimação da ditadura militar, que ela já tinha passado pelo seu momento de maior crescimento econômico e começava a entrar na sua fase de decadência. Então, a partir daí, o que nós tivemos foi exatamente o quê? A empresa estatal se constitui, quando ela começa a dar resposta, que seria exatamente a hora do Estado. Sim, mas só que eu esqueci uma coisa, não foi só a Braskem, foi também o polo cloroquímico, que foi do governo, se não me engano, eu acho que era Suruagi, ou era Guilherme, não lembro exatamente agora. Guilherme Palmeira, mas é naquele período... 82 era quem? A gente vai descobrir aqui enquanto a gente... Para constituir
esse polo cloroquímico, porque não era só a Braskem, a ideia era que aqui se montasse um polo cloroquímico e aqui passasse a fazer parte da industrialização dos novos materiais que se imaginava. E aí o Estado de Alagoas tomou emprestado, em 79, junto... na verdade, eu peguei isso nas resoluções do Banco Central, foi um empréstimo externo onde não se sabia nem quem era o emprestador. Esse empréstimo externo foi seguido em 80 mais um novo empréstimo, que ao todo somou em torno de, eu converti para reais, em torno de R$500 bilhão. Na época, R$500 bilhão, além dos investimentos públicos na Salgema S.A., nós tivemos o Estado de Alagoas gastando quase R$500 bilhão para impulsionar o polo cloroquímico. E isso aí ocorreu justamente quando a taxa de juros nos Estados Unidos chegou ao momento mais alto, que foi em 1979, a taxa de juros saiu de 5 para 20. Então, o Estado de Alagoas, para compor o polo cloroquímico, que seria parte fundamental dessa ideia de que Alagoas seria um centro industrial chamada química fina, não sei se essa expressão ainda se usa hoje, mas exatamente aí nós temos um processo em que o dinheiro público foi utilizado para constituir a Salgema S.A. e o dinheiro público, dinheiro externo captado pelo governo de Alagoas, foi o responsável, inclusive, pelo colapso fiscal que nós tivemos em 97. Porque quando você faz um empréstimo a uma taxa de juros flutuante e ela sai de 5 para 20, todo esse impacto recaiu sobre o governo de Alagoas. Então, é muito importante a gente entender, eu chamo isso de o lado oculto do crime ambiental. Porque, normalmente, a gente não consegue vislumbrar isso, porque a história, como ela é descrita depois, ela acaba encobrindo os verdadeiros fatos. E o que eu, através do Núcleo Alagoano e Maria Lúcia Fatorelli, estamos procurando fazer, é justamente mostrar esse lado oculto. E o lado oculto é que, para constituir essa empresa, o Estado acabou endividando, acabou usando o capital estatal, e depois o que acontece? Aí ela é privatizada. Mas quando ela é privatizada, aí tem um outro, que eu vou chamar de um outro crime, que é a Odebrecht comprou títulos podres, que era aqueles vários títulos, título da dívida agrária, eram vários títulos de dívida que não valia nada no mercado. Você chegava e comprava por 20%, e quando você trocava por um patrimônio, você recebia como se fosse 100%. Praticamente todo o dinheiro que a Odebrecht deu não era dinheiro vivo. Era títulos podres de dívidas anteriores que foram renegociadas. Então, aí você vê o outro problema. Da origem da privatização daquilo que um pouco mais adiante vai se chamar Braskem. Apenas para que a gente possa destacar, o governador Guilherme Palmeira, ele foi eleito para um mandato de 79 a 82. Então foi Mas é importante destacar de que em 15 de março de 82 o governador era o seu vice, Teobaldo Barbosa, que vai governar de 82 a 15 de março de 1983. Então, muito provavelmente deve ter sido ali na transição entre Guilherme Palmeira e Teobaldo Barbosa. Nas resoluções do Banco Central, porque eu organizei uma pesquisa lá em Santana do Ipanema com alunos, e nós verificamos todos os empréstimos externos ocorridos no Brasil de 1948 a 2001. E nós separamos por estado, fizemos deflacionamento, e lá aparece o nome dele. Eu tenho até um artigo sobre isso. Então, o que consta na resolução é o nome do Guilherme Palmeira. Guilherme Palmeira. Mas aí é que está. Bom, a Odebrecht vai se utilizar de moedas podres para a compra, a aquisição da maioria das ações? Mas aí que está. Daquilo, ainda era Salgema? Ainda era Salgema. Ainda era Salgema. Depois passou a Trinken e depois virou... Mas aí que está. O caso da Salgema não é nada diferente do que aconteceu com todas as empresas estatais. Na minha tese de doutorado, eu fiz um capítulo sobre isso. E esse foi um dos motores, porque não é só ter comprado com moedas podres. Havia também o que se chamava de subavaliação.
Por exemplo, a CEAL aqui foi comprada por, acho que a CEAL foi comprada por 50 mil, ou seja, a subavaliação é parte do processo. Mas aí é que está. O que vai acontecer em seguida? O que vai acontecer em seguida é que ela continua a ter subsídio, ela passa a ter energia subsidiada. Aqui praticamente era um leão de Xingó, era para cá. Ela continua continua até hoje, inclusive. Eu analisei a LDO recente, e a Braskem ela tem 250 milhões de renúncia fiscal. Mas aí é que está. À medida que você privatiza, ela continua a ter todos os incentivos fiscais, mas qual é o problema? É que em 2018 se descobre que os terremotos que aqui ocorriam eram provocados por essa extração. É bom lembrar que agora o salgema está vindo do Chile. Olha só. Ou seja, a matéria-prima está vindo do Chile. A matéria-prima agora está vindo do Chile. Aí só para você ter uma ideia de quanto que foi investido nessa empresa, porque mesmo pegando matéria-prima do Chile, ela continua a ser rentável. Bom, continua a ser rentável? Ela foi rentável durante a pandemia da Covid? Olha, eu acabo de descobrir ontem, eu estava verificando os dividendos da Braskem. E uma coisa que eu constatei é que deixa eu pegar aqui. A Braskem, durante o período da pandemia, se ela vai ter superávit, se ela não vai ter, será que o sal pega Covid? Como é que funciona? Eu diria que não é somente a pandemia, mas é um momento agudo em que as famílias estavam sendo expulsas. É o momento em que algumas começam a receber. Que anos são esses? Olha só. O momento, eu tenho aqui de 2007 até 2021, o histórico dos dividendos da Braskem. Dividendos, professor, Dividendos é o seguinte: se você é acionista de uma empresa, você tem uma participação dos lucros. E exatamente o momento de maior participação foi de 2021, foi de 7,53. Eu acredito que deve ser 7,53 bilhões. Antes foi 0,83, um ponto. Ou seja, o fato culminante é isso. 2021, 7,53,90. Era o pagamento de dividendos. Ou seja, quando se descobriu que a Braskem era responsável, houve uma queda na Bolsa gigantesca. Só que quando começaram as negociações e quando começou a fazer determinados acordos, por exemplo, que ela poderia pagar a indenização e pegar de volta os imóveis. Porque isso aí é outro problema. Porque significa que futuramente, se houver uma acomodação de solos, a Braskem teria acesso a uma das áreas seria mais valorizadas da cidade. Então, isso aí significaria o seguinte: o que ela está pagando hoje de indenização, se daqui a um tempo houver acomodação dos solos, ela poderá ter um patrimônio, ou seja, não custaria nada. Mas o que eu queria também destacar é que, depois desse processo todo, o que nós tivemos? Houve um processo os imóveis foram pagos com o valor do ano. Só que depois que começou a saída das pessoas de suas casas e a compra de novas habitações, houve uma especulação imobiliária muito grande. E essa especulação imobiliária muito grande fez com que quem tinha uma casa lá que valia tanto, quando ele foi comprar, ela já valia muito mais. Então, isso aí, mas eu diria que o problema principal não está apenas aí. O problema principal está no fato de que você pega 55 mil pessoas, retira do seu habitat, e eu particularmente tenho, a minha companheira, as 2 tias delas foram atingidas, ou seja, essas pessoas vão sair do seu habitat, elas vão perder toda aquela amizade. Essa tia de Simone, ela sempre falava assim: eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa. Ou seja, nós temos uma dimensão extremamente grave, que é justamente você retirar essas pessoas do habitat que passaram 20, 30 anos, elas são colocadas em locais dispersos, e isso criou um problema sério para a saúde mental dessas pessoas envolvidas. Não foi só uma questão material, mas eu diria que tem mais problema. O problema seguinte é que o prefeito vai assina um termo com a Braskem, onde ele recebe a prefeitura recebe 1 bilhão e 700, e desse dinheiro é comprado o hospital do coração
e assina um termo no qual a prefeitura assume as responsabilidades sobre as consequências da Braskem posterior a isso. Mais grave do que isso, eu acho, ao mesmo tempo, esse prefeito pede um empréstimo externo junto ao Senado Federal de 40 milhões de dólares, que hoje daria em torno de 200 milhões de reais. E aí, olha só, uma responsabilidade assumida, caso ocorresse qualquer coisa posterior, ele acaba fazendo um empréstimo externo em moeda estrangeira. Olha só, gente. Olha, nós estamos às 9 horas mais 59 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo, vai um repórter CBN, mas a gente vai voltar conversando aqui com o professor José Menezes para saber. Olha só, eu recebo 1 bilhão e 700 milhões de reais, mas eu desconheço, na verdade, o que é que está por vir. E já dou o futuro como promessa de dívida paga. O que vier a acontecer depois é problema meu, fica tranquilo que 1 bilhão e 700, ou o que vier a acontecer depois é problema do próximo prefeito, né? Se a eleição der errado. E ainda assim faço um empréstimo em moeda estrangeira para adimplir como? Como é possível empréstimo? Normalmente quem pega empréstimo é porque está bem no mercado. A Prefeitura de Maceió pegou empréstimo porque estava bem, porque tem muita gente lá no centro da cidade no programa Desenrola. Tem muita gente no computador agora tentando desenrolar a vida. A Prefeitura de Maceió está desenrolada, está bem, está tranquila, paga todo mundo, tudo em dia, vai poder manter um hospital com 210 leitos, embora este hospital não tenha os 210 leitos ainda, tem apenas 75. O prefeito precisa voltar a falar a verdade para a população, a compra já foi feita, não é? A desapropriação já foi feita, mas é preciso falar a verdade. Definitivamente não se pode viver esse fake news eterno de alguém que não se propõe a se manifestar publicamente, convocando a imprensa, as pessoas, as instituições, e parece-me que os órgãos fiscalizadores estão muito à cavalheira, né, nessa situação, e todo mundo fazendo de conta. Um pouco mais adiante essa conta vai chegar para todos nós, que somos maceienses ou que estamos aqui na Grande Maceió. A gente volta a conversar aqui com o professor José Menezes. Ele é coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã, membro da rede de cátedras sobre dívida pública, professor do programa de pós-graduação em serviço social, é professor da Universidade Federal de Alagoas. A gente falava, professor José Menezes, no final do bloco passado, sobre o acordo que foi feito pela Prefeitura de Maceió com a Braskem, que dá quitação total, não só do que já aconteceu, mas sobre eventos futuros, assim como, em paralelo ao acordo, nós tivemos aí um empréstimo que foi aprovado no Congresso Nacional, no Senado Federal, de 40 milhões de dólares. Atualmente, algo em torno de 200 milhões de reais, mas a gente não sabe o significado disso. No curso da história tem aí um problema internacional aí entre a Venezuela e a Guiana, que é bem aqui do nosso lado. Nós temos uma nova administração numa Argentina que não suporta mais uma derrota. Se perder economicamente lá, normalmente a tradição da Argentina é mais truculenta que a nossa. Por lá nós tivemos ditaduras, a última, 1976, e percorreu aí boa parte da década de 80, então é preciso que a gente tenha um pouco mais de cuidado. Mas normalmente quem tira empréstimo, professor, é quem tem crédito. O Maceió está tão bem assim? Bom, eu fiz um levantamento para 2019, se não me engano. Eu peguei a LDO e eu descobri que o município de Maceió, ele tem ele tem um comprometimento anual com juros de mais ou menos 90 milhões. Eu somei o que Maceió pagava de juros em cada ano e deu mais ou menos quase 500 milhões. 500 milhões é mais ou menos o que o município de Maceió recebe de receita própria. Ou seja, o que ele recebe de receita própria em um ano serviria para pagar de juros em 4. Então, o que nós temos? Uma situação em que o empréstimo anterior,
Ele foi negado exatamente porque existem critérios nessas comissões com a capacidade de pagamento. Mas o que não só Maceió, mas todo mundo está fazendo? Recorre à justiça e a partir daí você vai... consegue o empréstimo. Então, o município de Maceió pediu o empréstimo de 40 milhões, mas o Conselho negou. Não, isso eu estou falando do anterior, quando eu estudei. Eu acredito que deve ter tido o mesmo processo agora, porque não é só, como eu falei, não é só Maceió. Mas o que isso implica? Implica que quanto mais você tem dispêndio financeiro, ou seja, você vai pagar juros de dívida, você vai ter que fazer um ajuste fiscal, você vai ter que cortar as despesas sociais. E aí o que me preocupa é que este aumento dos empréstimos externos, como você falou, em 79, quando emprestaram para fazer o polo cloroquímico, emprestaram a 5% e pulou para 20%. Então, como nós não temos controle sobre a política monetária do país emissor, fazer empréstimo externo significa assumir esse risco. Mas eu diria que a coisa mais delicada está no fato de que você está sacrificando políticas sociais verdadeiras, como saúde, educação, ou sei lá mais o quê, para pagar um juro de um empréstimo que serviria para cobrir um possível rombo novo, fruto do acordo que foi feito, em que de 1 bilhão e 700 recebeu uma parte. Então, o que me preocupa é isso. Não é só os juros externos, mas é o comprometimento do futuro. Porque você não tem aí uma política social, você não tem uma escola, você não tem uma creche, você não tem nada. É o empréstimo, pelo que eu li agora, é para pagar possíveis consequências de um acordo que, na verdade, não deveria ter feito. Ou seja, um gestor, quando está assinando um documento, ele tem que ter a noção exata do que está no papel. Porque para a Braskem é um grande negócio. Eu não sei qual a dimensão que isso pode ter, mas se a dimensão for maior, futuramente isso pode ser... Imaginemos que, de repente, tenha que indenizar 4 bilhões. Ou seja, teria que fazer um novo empréstimo? Então, eu vejo o seguinte, que uma omissão, no momento culminante de assinar um termo, vou ser bem claro, irresponsável, porque não tem outra palavra, é irresponsável você assumir, é um cheque em branco. Mas um cheque em branco que beneficia quem? A empresa que, como eu acabei de dizer, em 2021, bateu o recorde, ela distribuiu 5 vezes mais dividendos do que em 2019. Ou seja, até que ponto... Porque, olha só, o Estado e o município, eles perderam muito com a Braskem, porque eles deixaram de arrecadar. Essa empresa teve renúncia fiscal e continua tendo muito grande. Renúncia fiscal, quando é praticada, ela retira a parte da receita do Estado e parte do que vai repassado para os municípios. Então, é uma empresa que não deu retorno para os cofres públicos. E isso acaba tendo... Por isso é que, quando a prefeitura... Se a prefeitura estivesse recebendo com regularidade, sem ter essa renúncia, talvez ela não precisasse fazer empréstimo. Mas o que me preocupa é isso. Por que um empréstimo externo, nesse momento, não faz sentido? Mas agora, compromete o futuro. Compromete o futuro. É aqui que entra uma discussão bastante importante. Há uma discussão dentro da Prefeitura de Maceió para desfazer o acordo que foi homologado na Justiça Federal. Uma homologação judicial, as partes concordaram. Nesse acordo, professor, pelo menos isso é o que vem sendo vivenciado nas discussões, a Prefeitura de Maceió cede ruas, praças, logradouros, os espaços todos que foram evacuados pela Braskem, para que a Braskem possa administrá-los. Ou seja, no futuro, e essa é uma ideia muito clara, gente, se a gente pega uma licença no futuro ambiental de que o solo está estabilizado e que ele pode ser novamente ocupado, por que não ocupá-lo? Ainda tem a possibilidade de créditos de carbono, né? Eu posso fazer ali uma grande mata e tá... Ou seja, nunca foi tão bom o negócio para a Braskem. É um crime ambiental perfeito, porque você
o impacto que você teve nas bolsas foram minimizados à medida que os acordos internos foram feitos, à medida que as normas estabelecidas foram... E uma delas foi exatamente isso. Quem é acionista da Braskem, futuramente poderá ser acionista de uma área gigantesca que, se for reconstituído, retirado as possibilidades de terremoto ou alguma coisa, é incalculável. Ou seja, a Braskem não seria mais a empresa desse setor, ela seria uma grande imobiliária, mais do que imobiliária, ela seria... Eu não tenho ideia exatamente de quanto é que poderia valer esses bairros todos daqui 40, 50 anos. Ou seja, por quê? Não custou nada para ela. A única coisa que aconteceu é que o tempo dela pegar de volta pode ser um pouquinho mais à frente. E aí que está... do ponto de vista histórico, isso aí é uma coisa absurda. As próximas gerações, se puderem saber, elas vão ter a ideia do que foi o crime perfeito. Um acordo que eu fico aqui imaginando que poderia, né, trazer consequências do ponto de vista do direito administrativo, a possibilidade, inclusive, de uma discussão sobre impeachment ou não do prefeito da cidade. E eu digo que poderia, porque a Câmara Municipal, na sua leniência e até pelo seu comportamento, na sua conivência, não dá qualquer demonstração de desacordo com o acordo, muito pelo contrário, né? E da sua utilização, porque discricionariedade também tem limites legais. Você não pode pegar 1,7 bilhão e gastar tudo em picolé na beira da praia. Isso não pode. Há limites legais, mesmo quando a utilização é discricionária. E tem um fundo, né, que foi criado, e é o fundo mais vazio que existe. Nunca viu nem a cor, nem o cheiro de um único centavo. Pelo menos dos 600 milhões de reais que entraram até agora, isso do dia 21 de julho deste ano de 2023, e provavelmente não verá dos 100 milhões de reais que devem entrar, segundo o acordo, até esta sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. Bom, eu diria que uma coisa que seria muito importante aqui seria uma audiência pública na Câmara Municipal para apreciar. Acho que deveríamos convocar, eu não sei qual vereador toparia, mas seria importante que 1 ou 2 ou 5 vereadores topassem convocar uma audiência pública para que fosse discutido os termos desse acordo e as consequências disso. Da mesma forma, eu acho que na Assembleia Legislativa, já que isso tem repercussão, talvez fosse o caso também de uma outra audiência pública para discutir, porque o que acontece com Maceió, as implicações para grande parte da população de Alagoas. Então, eu acho que seria coerente uma audiência pública logo no começo do ano, para que pudesse convocar as entidades, os movimentos sociais, para ter noção exata disso aí, e inclusive chamar se é possível reverter. Porque realmente... do ponto de vista jurídico, para reverter, a gente vai ter que encontrar culpa em alguém, né? É verdade. Alguém foi lesado, foi enganado, foi induzido a erro. Estava sem óculos na hora que leu o acordo. Estava sem óculos, ou tinha uma pistola na cabeça, algo nesse sentido. E eu fico imaginando aqui, professor, é possível prever qual será a herança para o próximo prefeito de Maceió, seja ele quem for, em 2025? Você tocou numa questão que eu não tenho... Eu só fico imaginando que o cenário melhor possível seria exatamente, futuramente, ter que pagar esses empréstimos externos. Futuramente vai ter que fazer ajuste fiscal. Mas, na verdade, eu não posso nem projetar, porque eu não tenho a noção exata do que pode acontecer. Eu estou tratando de uma coisa que já aconteceu na mina 18. Mas tem mais 34 Mas eu não tenho ainda. exatamente a noção de quantas minas já estão preenchidas, se vão conseguir preencher. Então, é uma coisa assim que, no futuro, eu só fico imaginando o seguinte: não há porquê
estarmos submetendo o orçamento, porque isso significa submeter o orçamento, isso vai significar ajuste fiscal, isso vai significar não reajuste para os servidores do município, isso vai significar não concurso, isso vai significar não ter servidores públicos para o hospital que foi comprado. Ou seja, que tem um custo naturalmente exato. expressivo. Então não tem como eu projetar, porque eu não tenho noção exata. O que eu recomendaria é que não tivesse feito isso, porque não faz sentido assinar um documento em que você assume responsabilidade. Quanto às consequências disso, eu acho que é uma questão política. Se os movimentos sociais tivessem noção disso, convocassem essa audiência, fizessem mobilizações, especialmente os diretamente atingidos, porque os diretamente atingidos, esses aí não vão ter reparação. Ou seja, esses aí já tiveram um dano para a sua saúde mental muito grande. E não se quantifica o adoecimento mental que se teve. Eu estou aqui falando exatamente da ausência de serviços públicos. Porque se você vai pagar juros, se você vai se comprometer com o sistema financeiro, você está comprometendo o futuro das políticas públicas. Professor Zé Menezes, nunca vi tanto acordo celebrado e homologado onde a verdadeira vítima não participa. Todos conhecem sobre o que os outros estão sofrendo, menos eles, menos quem sofre. Deus. Bom, professor Zé Menezes, eu julgo que essa conversa é uma conversa inicial, que a gente ainda vai ter que se encontrar muitas vezes, porque as informações são poucas, a prefeitura é meio avessa à transparência e os órgãos fiscalizadores meio que patinam nessa realidade. Mas Elias, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Tá. Acabou? Esqueceu de falar o quê, professor? Não, é que se a empresa for desnacionalizada, vendida para o exterior, isso vai criar um problema sério para o balanço de pagamento. Porque a remessa de lucro vai para o exterior. Imagina só a consequência. Uma empresa que nasce estatal, que nasce privada, que depois se estatiza, depois privatiza e depois se desnacionaliza. Aí seria o pior dos cenários. Remeter o lucro daqui para o exterior. Bom, CPI neles. Professor Zé Menezes, muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Professor Zé Menezes é professor da Universidade Federal de Alagoas, é coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã.